Duele que hoy no hayamos tenido todo el apoyo que esperábamos, pero a partir de mañana seguiremos trabajando, haciéndonos responsables. Todos ahora somos más responsables, de que este país salga adelante. Así que a dormir y a empezar a trabajar de mañana a mañana. Gracias a todos y a todas las argentinas que confiaron. Gracias de corazón, porque estábamos seguros que la Argentina necesitaba terminar con este tiempo y construir otra historia. Y estoy seguro que hoy los argentinos empezamos a construir otra historia. Pulso latino. Saludos latinos, eu sou Fernanda Paixão, tô falando de Buenos Aires e começando mais um episódio de Pulso Latino. É uma semana bem especial aqui na Argentina. Ontem foi domingo, 11 de agosto, a Argentina teve suas eleições primárias, que é conhecida como PASSO, que significa primárias abertas, simultâneas e obrigatórias. E o resultado realmente foi surpreendente, positivamente surpreendente. De repente, existe um sentimento de esperança e grandes expectativas para o futuro, já que ganharam com 47% dos votos a chapa Frente de Todos, do candidato a presidente Alberto Fernandes, e a Cristina Kirchner como vice, eles do Bloco Peronista, com 15 pontos disparados à frente de Maurício Macri, atual presidente da Argentina, que ameaçava deixar mais 4 anos o país às moscas, como foram esses últimos quase 4 anos de governo, com a sua chapa Cambiemos, e uma política neoliberal que gerou muita pobreza, muitas pessoas morando nas ruas e uma crise econômica terrível. E bem, antes de mais nada é bom entender melhor como funcionam as PASSO, porque elas estabelecem um processo eleitoral bem diferente do Brasil, além do voto em papel, que é uma confusão para muitos imigrantes brasileiros que votaram aqui pela primeira vez. As primárias servem, através de uma eleição geral, para que a própria população possa optar entre os diversos candidatos de uma mesma legenda. No Brasil, isso se dá por meio de uma convenção partidária prévia, onde os partidos fazem uma convenção partidária e ali as diversas forças que compõem os partidos decidem quem vão ser os candidatos para as eleições. Mas na Argentina, a eleição prévia tem a função da escolha do candidato, daquele que vai representar o partido nas eleições gerais de outubro. Mas o que acaba acontecendo na prática é que os partidos já escolhem anteriormente quem serão seus representantes e as eleições primárias acabam servindo como um termômetro do primeiro turno. E foi isso que aconteceu nas PASSO desse vitorioso 11 de agosto, com a vitória do Bloco Peronista, composto por Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. Foi surpreendente para todo mundo. Nenhuma pesquisa apontava para uma vitória clara para o kirchnerismo, nem para uma diferença tão grande entre os dois partidos que seriam os dois principais, o Frente de Todos e o Cambiemos. O resultado foi recebido com surpresa por um estupefato Macri, que no discurso assumindo a derrota no seu bunker, mandou todo mundo ir para casa dormir, e para os próprios eleitores do Frente de Todos, que estavam na rua festejando, dançando, mas assim, incrédulos com o resultado gritante, Foi uma vitória realmente inquestionável. E o interessante é que nas eleições argentinas, com 45% dos votos, já não tem segundo turno, Diferente do Brasil, que precisa contar com mais de 50% dos votos válidos para vencer no primeiro turno. Nesse caso, na Argentina, já contando com 45%, já não teríamos segundo turno. Nesse caso, o Alberto Fernandes já teria sido eleito com 47% dos votos. E a Frente de Todos ganhou em quase todas as províncias, com exceção de Córdoba e a capital de Buenos Aires. Foi uma derrota realmente brutal para o macrismo. Isso traz uma grande esperança não só para a Argentina, mas para a América Latina, porque é um não contundente às políticas de ajuste neoliberal, à precarização de trabalho, o desemprego, a desindustrialização, a submissão aos Estados Unidos e esse tipo de política que proporciona
desafiando a pobreza e a fome. O povo argentino se manifestou e deixou claro nas urnas ontem que esse tipo de política é inaceitável e que esse não é o caminho que se deseja para a condição do país nos próximos 4 anos. É interessante também pensar em outro aspecto dessas eleições primárias. É bom lembrar que em tempos em que as campanhas passaram a se pautar pelas redes sociais, pela manipulação dos algoritmos, do microdirecionamento da campanha, a campanha do Macri foi muito pautada nesse poder econômico e com uma capacidade de usar as redes sociais com as estratégias bem parecidas como foi a campanha do Bolsonaro no Brasil, uma campanha suja baseada principalmente em difundir mentiras e não só, mas muito fortemente pelo WhatsApp, focando em difamar os candidatos opositores, nesse caso, claro, ao Alberto e a Cristina Kirchner. E algo que nos dá esperança, nos dá a convicção de que é possível construir algo diferente, mesmo com a campanha suja que a direita vem estabelecendo de maneira geral em diversos países. Nessa tentativa de usar a todo custo as redes sociais, chegou inclusive a situações claramente ridículas de robôs, de tentar emplacar uma hashtag Eu Voto Maurício Macri, usando robôs, usando frases absurdas de outros países, em outras línguas, com um padrão similar no Twitter, e claramente feita por robôs, e que claramente não eram mensagens de eleitores do Cambiemos. Enquanto isso, a campanha de Axel Kicillof, o candidato pelo Frente de Todos para a província de Buenos Aires, foi a chamada campanha do Renault Clio, que andou 90 mil quilômetros durante esse período de campanha eleitoral, conversou com as pessoas e conseguiu derrotar o aparato do macrismo na província. Outra grande surpresa dessas eleições. O contexto é muito difícil, o macrismo tem o apoio dos poderes econômicos, tem apoio inclusive, claro, de Donald Trump, e há uma tentativa muito grande de gerar um clima de caos, no sentido de que uma vitória do kirchnerismo geraria um caos econômico. E esse clima de pânico é reforçado pela desestabilidade econômica. A Argentina já amanheceu na segunda-feira com uma alta de mais de 10 pontos do dólar. É a ideia de uma única possibilidade na economia, de que fazer algo distinto fatalmente leva à catástrofe. E como não podia perder a oportunidade, Bolsonaro deu sua colaboração nesse sentido, sugerindo que os argentinos iriam fugir para o Brasil se a esquerdalha voltasse ao poder, como é de seu costume. Nesses anos pós-vitória de Macri, a economia e a qualidade de vida foram ladeira abaixo, altos índices de pobreza, fome, gente sem teto, famílias inteiras nas ruas, e por isso o resultado das PASO foi tão significativo, porque demonstra uma certa quebra dessa divisão do que aqui eles chamam a grieta. Afinal, 15 pontos de diferença não é pouca coisa, representando cerca de 3.800.000 votantes. E bom, hoje a gente vai acompanhar uma conversa que o Antônio Ferreira teve com o professor da Universidade de Buenos Aires, Amílcar Salas Oronha, há algumas semanas atrás, antes das eleições, sobre a trajetória política da Argentina e seus movimentos mais importantes ao longo dos últimos 20 anos, passando pelo menemismo, pela crise de 2001, pela formação do kirchnerismo e seus momentos cruciais, pela crise do kirchnerismo e a construção da vitória eleitoral de Macri, pela regressão social e todos os retrocessos dos últimos anos, e finalmente pela discussão do atual cenário eleitoral. Começa agora mais um episódio de Pulso Latino. Eu sou Antônio Ferreira e hoje a gente vai conversar com Amílcar Salas Oronha, professor da Universidade de Buenos Aires, UBA, pesquisador do Instituto de Estudos de América Latina e Caribe desta mesma universidade e autor, entre outras obras, do livro Ideologia e Democracia, Intelectuais, Partidos Políticos e Representação Partidária na Argentina e no Brasil, de 1980 a 2003. Além disso, o Amílcar é um intelectual que sempre apoiou as atividades do coletivo Passarinho, do qual faço parte. Coletivo este que é um dos impulsionadores, junto com companheiros que estão na Cidade do México, desse podcast. Olá, Amílcar, tudo bem? Olá, Antônio.
Muito obrigado pelo convite para conversar um pouco. Grato de novo por ficar aqui nas atividades que tem a ver com o que vocês estão fazendo. Eu que agradeço a disponibilidade de conversar com a gente, viu? A gente, né, eu montando a pauta, lendo alguns dos seus textos, tratando de pensar um pouco na estrutura dessa conversa, né? Vi uma frase que me chamou muita atenção, né? Que era mais ou menos o seguinte, se não me falha a memória, né? Que 2001 segue ordenando as interpretações do presente desde o presente na Argentina, ou seja, 2001 é algo, né, que já estamos aí há 18 anos de 2001, mas que tem um caráter estruturante na organização política, inclusive simbólica, na cabeça das pessoas, no cotidiano dos argentinos, né? Então a ideia talvez seja começar daí um pouco, para a gente buscar um pouco o que foi 2001, o que representou na vida dos argentinos, né? A crise de 2001, e um pouco a contextualização desse momento histórico. Você poderia contar um pouco para a gente desse processo, Amilcar, também, inclusive com experiências pessoais, né? Por uma questão até pessoal e da minha idade mesma, é que eu passei, desde um ponto de vista da própria formação, sei lá, política, naqueles anos muito intensamente. Eu estava saindo da universidade, estava nos últimos anos, né? E já tinha virado professor, né? Então, naquele momento estava muito interessante também, porque 2001, quando a gente fala 2001, aí uma coisa meio estranha. É uma data precisa, porque se você vai falar 2001, é o 19 de dezembro e 20 de dezembro de 2001, é uma data precisa, mas também quando a gente fala 2001, eu acho que o processo mais amplo que começa no 1999, 2000, 2001 e que acaba 2002, 2003. Então, o período que a gente pode dizer 2001. Por que tipo de período? É um período onde muitas coisas elas se estão mexendo, coisas falam, ideias políticas. A Argentina é um país, nesse sentido, que teve outras trajetórias políticas, outras trajetórias das ditaduras, das várias ditaduras que tivemos, né? E saímos da última ditadura, que foi muito forte, em 1983, e ficou o mesmo sistema de partidos, né? O mesmo sistema político. No Brasil teve umas mudanças, né? Até tiveram que mudar os nomes, tiveram que aparecer novas lideranças. Na Argentina, ficou os mesmos partidos, né? Foram os que começaram no período da democratização. Então, o que aconteceu é que os anos 80 e depois quando chegou o Menem, 89 até 99, esses anos 80, 90 ficaram com opções políticas que ficaram muito vazias, né? Ficaram o cidadão decepcionado, né? Com pouca capacidade para ficar conversando com movimentos sociais, com novo sindicalismo. Então ficou a superestrutura política na Argentina ficou muito fechada para novas articulações. E isso tudo começa de forma muito forte a cair, né, no próprio peso
a partir do ano 99. 99, 2000 e 2001 acaba. O que a gente tem do 2001 é uma fortíssima crítica ao sistema político, à representação política e aos sistemas partidários, os vários partidos, a todos. Né? Não por acaso a palavra que tínhamos naquela época era que se vayam todos. Que se vayan todos, que no quede ni uno solo, porque a palavra política era essa, eram duas coisas, que se vayan todos, porque não fique ninguém. Então, é uma crise política que tem a ver com a saída da ditadura, que tem a ver com a forma em que o neoliberalismo se apoiou naqueles partidos tradicionais, e a impossibilidade de uma opção diferente. Né? Então, é um período de 2 dias muito intensos, 19 e 20 de dezembro de 2001, mas é um período que você tem que olhar mais para trás e ficar aí no ponto daquela grande crise da representação política que tivemos. Amilcar, conta um pouquinho pra gente como que foi a sua experiência pessoal em 2001, o que você estava fazendo na época e como que foi viver esse momento tão dramático na história da Argentina, né? A intensidade daquele tempo passava pelo fato, eu estava ligado a uma organização que era predominantemente formada por pessoas que vinham da universidade, mas que tinham outros contatos com grupos mais barriais, da militância mais social. Tinha um pouco uma conexão e não tínhamos conexão com nenhum dos partidos tradicionais e nem os partidos de esquerda. Então, ficava assim naquela situação mais independente. Teve vários grupos que se autochamavam independentes. Assim como tinha um sindicalismo também, que ficava crítico com o sindicalismo tradicional, etc, etc. Mas que era interessante, que apareceu em 2001, estou dizendo, né, começou a aparecer em 99, 2000, 2001, continuou depois com esse fenômeno muito interessante das assembleias, né? A gente esquece um pouco, mas só na cidade de Buenos Aires você tinha 240 assembleias nos bairros, né? Isso continuou até 2003, mais ou menos. Depois caiu, é claro que caiu. Mas, quero dizer, o que tinha, que era muito intenso, 2001, era umas ideias políticas diferentes, no sentido de colocar a questão da democratização das definições políticas num sentido mais assembleário, né, muito mais participativo, não só ao respeito dos partidos tradicionais, também ao respeito da esquerda tradicional, né, porque ali você também tem uma crítica às velhas formas da esquerda, no 2000. É uma crítica um pouco fora do foco, né, porque já aquela coisa não tinha sido feita nos anos 80, pelo absurdo que tinha sido a ditadura. Não? Estava difícil fazer uma avaliação sobre o que tinha sido a esquerda ao lado da monstruosidade do que foi a ditadura argentina. Então aquela crítica às formas da esquerda veio depois.
veio depois. E veio com ideias que também mexiam com o tipo do marxismo, o tipo do arcabouço teórico, que você estava aí conversando, né? Então se dá uma situação muito interessante. Eu falo essa palavra porque tem perspectivas situacionistas no meio. Tinha uma muito bela bagunça teórica dentro da esquerda, dentro da militância, dentro daquelas organizações independentes. Estou falando 99, 2001, que estava conformando assim, uma perspectiva teórica que fazia abrir novos frentes de militância. As assembleias que começam a chegar e se formar em 2002, perante 2002, você tem assembleias em todo o país, né, das grandes cidades. Na cidade de Buenos Aires você tem mais de 240, né, e depois na província você vai ter mais. Não? Aí as formas políticas são novas, né, são novidosas. Claro, não é uma coisa completamente nova. As pessoas são as mesmas, mas as modulações, a forma de definição, de decisão, são interessantes como se aproximou uma nova perspectiva. Agora, você pode dizer, bom, onde que ficou tudo isso? Que aconteceu que tudo aquilo ficou assim meio no ar, desmanchando-se no ar? Bom, aí é interessante também fazer uma releitura daquela história para dizer o seguinte, que um pouco uma perspectiva que a gente tinha, que era, bom, não temos construído um novo sujeito político, embora tinha aparecido um sujeito social novo, do novo tipo, né? Que nem sempre vai ficar com a mesma forma, que nem sempre vai ter uma expressão política, mas tem uma nova possibilidade. Vou dizer o seguinte, o Néstor Kirchner, que foi o presidente que veio aí em 2003, ele se apresenta um pouco como um candidato na eleição de 2003, meio por fora de todos aqueles nomes que tinha na concorrência. Ele sempre vai dizer o seguinte, ele falava, nós como grupo que chega ao poder, nós somos filhos do 2001. O kirchnerismo é filho de 2001. É claro, você tem que fazer uma interpretação aí, porque ele é um político de um partido tradicional. Só que ele começa a fazer muitas coisas que são colocadas na pauta naqueles anos. Que coisa? Você tem que mexer com a questão da dívida externa, você tem que ter uma política de direitos humanos e de memória e justiça bem clara, você tem que fazer alguma ampliação notável dos programas sociais. Tudo aquela coisa era discutida nesses anos 99, 2000, estava na pauta dessa assembleia, estava na pauta dessa esquerda, entre aspas, nova. E o Kirchner toma aquele grupo de pontos, começa a fazer. Eu não votei no Kirchner, mas rapidamente, as mesmas madres de Praça de Maio tiveram a mesma experiência. Eles não tinham nada a ver com o candidato do partido tradicional, mas rapidamente ficaram próximos porque as pautas que colocou na agenda política era aquela que estava sendo debatida aqueles anos. Eu só para concluir, assim como Kirchner falava, nós somos filhos do 2001, Hugo Chávez falava também uma coisa parecida, dizendo, nós somos filhos do Bogotaço.
Do Caracaço. Do Caracaço, do 89. O Bogotaço deu para outras coisas, mas na Colômbia. Mas o Caracaço, no 89, também foi um episódio social que acaba levando uma série de pontos, uma série de transformações e críticas, né, na classe política, do qual o Chávez se sentia filho. Não? Assim como o Chávez falava, nós somos filhos do Caracaço, não? O Kirchner falava mesmo, nós somos filhos do Filhão. Vamos passar a bola aqui, já pensando um pouco nos governos kirchneristas, né? E aí é legal também, se você puder, né, se você estuda Brasil, né, apontar aí, elementos de comparações, isso ajuda a gente a entender um pouco, né? Há um desconhecimento muito grande, né, no Brasil com relação à América Latina em geral e com relação à realidade da Argentina, talvez um pouco menos, mas ainda é muito, né, o argentino ele conhece muito mais o que está se passando no Brasil do que o brasileiro com relação à Argentina, infelizmente. Porque alguns erros poderiam ser evitados, né? Na campanha eleitoral aí, militei conversando com as pessoas em Porto Alegre, em Curitiba, e se falava muito da Venezuela, e às vezes eu falava, poxa, a gente tem que conversar mais sobre a Argentina, sobre os erros da Argentina nesse último período, para ver se é isso que a gente quer, né? Então acho que essas análises comparativas são muito importantes. E assim, bom, como não houve só um período lulista, né, como a gente não pode ver de forma homogênea, né, os governos de Lula e da Dilma, houve, né, vários processos, processo primeiro de construção do lulismo, e depois mesmo, né, no governo da Dilma, os cavalos de pau, né, quando ganha a eleição em 2015, disse que se usa a expressão que a Dilma deu um cavalo de pau, que em termos econômicos, tudo isso acho que também passou aqui, né, esse processo de construção, e seria interessante se você nos colocasse assim, as grandes divisões, onde que estiveram pontos chaves que geraram mudanças capazes de reorientar, né, o kirchnerismo, e falar um pouco também já desse período de derrota eleitoral, né, os anos finais. Essa comparação Argentina-Brasil eu acho muito, muito importante, até faz falta sempre. Eu acho que deveríamos pensar mais nessa comparação, nessa aproximação dos dois países. Eu só lembrar uma questão, que o Perón, né, o Juan Domingo Perón, ele tinha pelo Vargas, né, embora que não vamos entrar aqui na questão do Vargas, ele tinha pelo Vargas uma grande admiração. Ele fica meio bravo. No 1953, ele até faz um discurso público, não xingando o Getúlio, mas assim, fica meio bravo porque ele tinha na cabeça aquele projeto de integração com o Chile, Brasil, Argentina, Chile. Então, desde a Argentina sempre teve, até com o Perón, ele trouxe depois
para a Argentina o Goulart, né? Convidou o Goulart. A Argentina sempre teve, nem toda a classe política, né? Mas a importância do Brasil. Acho que o Fernandes estava visitando o Lula lá essa semana, né? Exatamente. Também pode ser colocado, né, nessa linha, né? Não estou falando toda a classe política argentina, para todo o contrário, mas dentro do mundo assim do nacionalismo argentino, o Brasil nunca foi aquela história que a gente tem que desligar, todo o contrário, temos que nos aproximar. Eu acho que da parte brasileira não tem, fica mais difícil fazer aquela história das conexões entre os dois países. Por isso também a importância, né, eu me lembro aqui eu acho que foi na campanha da primeira eleição da Dilma, que o Chico Buarque falou aquela coisa que a política exterior não acabou com aquela história de ser grossa para a Bolívia e amável para os americanos, né? Eu acho que a política exterior e a diplomacia na era Lula, Dilma, foi muito importante, também para as relações Argentina-Brasil. Mas voltando para a questão do kirchnerismo, que eu acho interessante também olhar naquela coisa comparativa, o kirchnerismo é um fenômeno muito estranho, na verdade, porque tem vários momentos assim, onde o kirchnerismo se constrói a si mesmo, né? Quer dizer, não é o caso do PT, que perde 3 eleições presidenciais e depois chega. O kirchnerismo nem era uma corrente interna dentro do próprio peronismo, que a gente poderia dizer, bom, esses caras aqui faz 10 anos tentando levar o partido para um lado. Não tinha uma corrente interna. Se tinha, não era Kirchner quem liderava, era o próprio Dualde, o que tinha chegado a ser presidente depois daqueles vários presidentes que caíram depois dos outros 2001, 2002. Então, quando Kirchner chega ao governo, em 2003, ele faz aquelas primeiros lances que já agradam a uma parte da cidadania que ficava órfã, como os movimentos de direitos humanos, como aquelas questões do Fundo Monetário Internacional, da dívida, como os sistemas de proteção social para quem não tinha emprego. Então, as primeiras medidas são muito progressivas. O primeiro, segundo ano do governo Kirchner, que vai de 2003 a 2007, são muito progressivas, e depois fica mais tranquilo, mais sossegado, porque já o negócio tá como tem uma eleição de 2005, que uma eleição assim, a gente fala de meio termo, porque nós elegemos deputados para a Câmara e alguns senadores, e aí o Kirchner consegue acabar com quem tinha sido seu pai político, o presidente Duarte. Então, a gente chega às eleições de 2007 com um cenário político morno, muito tranquilo. A verdade é essa. Até o Kirchner, já a candidata é a mulher, a Cristina. A Cristina Kirchner leva como vice um cara que vinha do Partido Radical. Ela é peronista, o cara que vinha do Partido Radical, que tinha sido governador, Julio Cobos.
Então estava muito tranquilo o assunto, né? Os primeiros anos tinha sido mais movimentado, tinha sido mais polêmico, mas chega com essa confiança em geral, né? O que acontece? 2008, a coisa vai mudar, né? Aí tem o primeiro ano da Cristina Kirchner no poder. Aí aparece o segundo momento do kirchnerismo, que é quando volta com uma bateria de propostas, só que essa bateria não consegue avançar tão fácil. Tinha uma discussão pelo que o assunto, ou a grande questão diferencial do capital na Argentina é a questão da renta do solo, a renta da terra. Nós temos essa questão diferencial dentro do capitalismo argentino. Grandes proprietários, os grandes exportadores, né, ficaram incomodados, né, em 2008 com uma proposta que acabou não saindo, e a partir de 2008 aí o kirchnerismo acaba se construindo. Já tinha mostrado alguma coisa, acaba se construindo como um projeto político. Por quê? Porque tem uma forma de compreender: nós somos uma coisa, vocês são outra, né? Nós temos o pessoal que vai falar das nossas ideias, né? Nós vamos construir uma série de pontos que não são os mesmos do peronismo dos anos 40, não são questões do próprio só sindicais, não são questões... É um conjunto que agora nós vamos opor às propostas que estão aí. Então, eu acho que a partir de 2008, 2009, 2010, a luta política na Argentina começa a ficar mais acirrada, ficar mais conflitiva. Nesses anos você tem a lei de meios. A lei de meios, só para explicar, que é a lei de regulação dos meios de comunicação aqui na Argentina. Algo que, infelizmente, não fizemos no Brasil, né? Não, nós fizemos, mas o Macri acabou jogando isso para o lixo. Mas nesses anos, 2009, 10, 8, 9, 10, você tem lei de meios, você tem a restatização do nosso sistema de pensões, da Previdência. Nós tínhamos uma Previdência privada, que não estava dando certo para nada, estava muito ruim, aquele negócio estava muito mal, e a Cristina Kirchner levou de novo para o mundo da repartição, para a questão solidária. Nós temos também uma ampliação das formas de proteção social, ampliando o percentual do orçamento público que vai para a educação, que vai para a saúde. Se você tem várias questões, tem também uma questão de reforma política no meio, várias questões que estão muito na frente de vários desses governos que a gente teve nessa época. As propostas estavam propostas bem interessantes, né? Muitas não deram certo, né? Tem que dizer. Outras coisas foram mal feitas, pode ser, mas isso vai levar que o clima político, né? Porque do outro lado começa a aparecer quem não está de acordo. Então, você vai ter, a partir de 2011, que a Cristina Kirchner vence pelo 54%, não tem segundo turno, não tem nada, 54%. A partir daí você tem uma forte construção de um outro polo, com várias questões, com vários fatores, e aí você também começa a ter uma coisa que é a construção do kirchnerismo,
e da Cristina, porque o Néstor Kirchner morre em 2010, mas o kirchnerismo e a Cristina e alguns outros que ficavam identificados com o kirchnerismo são os novos monstros, não é certo? Que você vai ter no sistema político. Você constrói o ódio, que se identifica com eles, que é muito parecido àquela estigmatização, aquela identificação com o que acontece com Lula, o que acontece com Rafael Correa. Eu acho que, no caso, por exemplo, da Dilma e de Cristina, é impressionante porque... E aí mistura a misoginia, né, com uma postura política. Se a gente vê no Brasil as capas, por exemplo, da revista Veja, e a partir de 2014, quando houve já... Estamos caminhando para as condições do golpe, né? Ela era colocada como desequilibrada, como louca, como medicada, como incapaz de relacionar-se, né? E esse discurso aqui na Argentina era idêntico, né? Era muito parecido. Uma coisa... São essas... Como pode ser, né? Eu acho que foi uma coisa... As críticas, tanto a Cristina como a Dilma, embora o período da crítica a Dilma foi mais curto, eu acho, né? Porque começa já no 2013, vamos dizer, são 3 anos. O período da crítica a Cristina é um pouco mais do 2008, 2009 até o 2015, são 7 anos, né? Onde você vai ter um leque de possibilidades de críticas, né, absurda. Embora o período seja mais curto, eu acho que com a Dilma foram muito mais, vamos dizer, nefastas, né? Aquelas críticas, aquelas formas como foi tratada, e até por setores, vamos dizer, centro-esquerda que caíram, né, dizer, será, na verdade, a Dilma não tinha, né, não tinha capacidade, tudo aquilo. Mas eu acho que isso foi, eu acho que está nos tempos, a crítica a duas mulheres, né, as duas teve problemas de saúde, né, com a dificuldade de sair para frente com esses problemas de saúde, né? Ficava essa coisa. Nós temos aqui a história da Eva Perón, né? Que morreu acompanhando o Perón em 1952, e os que ficavam do outro lado dos peronistas, aqui chamamos gorilas, né? Aqueles que estavam contrários ao peronismo naqueles anos, ficavam o tempo todo falando das doenças, né, que a Eva Perón tinha. Bom, aqui também, nesses tempos, não, ficaram as minhas, tudo aquilo. Eu acho que isso foi muito... O ódio a Evita era tão grande que até os restos mortais dela foram para Itália, né? Sim, fizeram qualquer coisa com ela, coitada. Bom, eu acho que isso cria uma cena política muito desequilibrada, sem nenhum tipo de senso compartilhado. Senso comum compartilhado, né? Então, quando você vai contra a autoridade presidencial daquele jeito, né? Porque até eu várias vezes vi o Fernando Henrique Cardoso falando, mas sabem as coisas que diziam de mim, né? Que a mídia dizia de mim, como me criticava, não?
é isso que está acontecendo agora, é crítica normal, que tudo... E não é assim, não é assim. Nós sabemos que a crítica contra Fernando Henrique é muito mais tranquila, mas tão forte essa crítica a Dilma, a Lula, a Cristina Kirchner, que a autoridade presidencial então ficava aí no limite. Por isso você vai ter aquele congresso que vai ter no Brasil. Por isso na Argentina você vai ter essa dificuldade para o kirchnerismo conseguir colocar de novo todas essas peças, porque as peças começam a sair, começam a se abrir aquele campo. Eu acho que essa crítica mediática, essa crítica muito mal intencionada, começa em determinado período, quando as elites falam, bom, esse pessoal a gente não quer mais. No caso da Argentina, isso começa a partir de 2009, 10. 2008 tem aquele conflito com o pessoal do agronegócio, para dizer assim, e a partir dali você vai ter uma cena política com essa particularidade, uma crítica que vai no fundo pensando como destruir essa liderança política, e vai usar tudo o que tinha possível para isso. Você vai comprar deputados, você vai comprar governador, vai fazer de tudo. Só que não vai ter, eu acho, vamos dizer, um comando político para fazer aquele processo de um jeito organizado, né? Porque você vai ter, primeiro foi o próprio Sérgio Massa, que nos Wikileaks, capítulo Argentina, o Sérgio Massa é o cara que mais aparece conversando com o pessoal da embaixada americana, para fazer aqueles palpites sobre temas vários. Eu acho que o primeiro Massa era o cara, depois aparece o próprio Macri. Vai demorar um pouco até conseguiram chegar ao poder com muito pouca vantagem. Muito pouca vantagem. A verdade é essa. O Macri vence por muito pouco numa eleição que eu acho que não há Bolsonaro, sim os exemplos da eleição argentina de 2015. Não há Bolsonaro. Bolsonaro foi muito... No meio você tem a eleição do Trump, né? Mas eu acho que a eleição, esse tipo de eleição, onde você vai procurar os votos, né, no sítio onde você tem que procurar, e o tipo de campanha, segmentada, fazendo qualquer besteira, tudo isso já você tem no 2015 na Argentina, e o Macri chega aos poucos e vence a eleição. Então, eu acho que era legal a gente conversar um pouco, né, já que você levantou essa bola, que é sobre uma tecnologia de campanha que depois ficou conhecida na eleição do Trump, toda a questão da Cambridge Analytica e do Steve Bannon, né, microdirecionamento, mas o PRO, né, o partido, já de certa forma na gestão de Buenos Aires foi inovador, né, com relação à comunicação, com relação a construir uma ideia de uma gestão, né, baseada na eficiência, baseada muito mais numa lógica de mercado, enfim. Eu queria um pouco, se der para a gente conversar um pouco sobre, né,
antes de talvez fazer a avaliação do macrismo e desse período, a gente conversar um pouquinho sobre como foi se gestando esse processo e qual era o perfil político, né, do próprio Maurício Macri, né, e do PRO também, que era o seu partido, e, enfim, os exemplos já na administração de Buenos Aires, né? Sim, aí você tem que também ser um pouco amplos na consideração histórica de 2001. O que quer dizer? Tem, assim como conversamos no início, dizendo que o Kirchner se sentia, né, interpelado pela questão do 2001, o Macri também vai ser uma parcela das elites argentinas que são interpeladas pelo 2001. Só para dizer o seguinte, dentro dos governos do Menem, né, o Menem é um cara que chega na Argentina e faz rápidos endividamentos com o Fundo Monetário, faz novos planos, faz um programa de privatizações fortíssimos, né? Na Argentina tinha assim praticamente todos os serviços públicos continuavam sendo públicos, estatais, né? Bom, ficamos, né, graças a um cara que depois foi fazer uma coisa muito estranha no Equador, o Cavallo, um economista argentino que fechou o negócio da paridade do peso com o dólar. E assim ficamos com o peso com o dólar 10 anos, né? É claro que a indústria argentina foi para o buraco. Eu quero dizer tudo isso porque o capitalismo argentino, o 2001, não só foi uma crise política, eu estava sublinhando o assunto esse, mas foi uma crise social, econômica fortíssima, a pior de toda a história argentina. O pior de toda a história econômica argentina foram aqueles anos 99, 2000, 2001, teve aquela questão positiva, mas no fundo o cenário era um de catástrofe social, né? Sendo que a Argentina sempre foi, nos itens socioeconômicos, o país que estava um pouco mais na frente que os outros, né? Por questões que têm a ver com muitas outras coisas mais de longo prazo. Mas teve uma parcela das elites que também acharam, bom, não vamos atravessar nunca mais uma crise como essa, que passaram para o mundo da política, ou pelo menos acharam que seria bom passar para o mundo da política, porque na Argentina teve intentos, teve alguns movimentos de fazer um partido de direita, de fazer um partido propriamente das elites. Porque as elites ficavam um pouco no peronismo e um pouco no Partido Radical, aqueles dois grandes partidos tradicionais. Nos anos 80 teve um partido assim meio de direita econômica, liberal, neoliberal, mas não acabou. Acabou se juntando depois com o Menem. Quando aparece esse cara, Cavallo, ele de novo faz que aquele bloco de liberal, neoliberal, tem a força dentro do governo do Menem. Só que Menem acaba jogando fora o Cavallo. Então, aliás, o partido do Macri se junta com o partido do Cavallo, do 2003. Assim começa a vida política do Macri. Ele tinha sido presidente do Boca Juniors, né? Ele é parte daqueles que vêm, bom, nós temos que fazer algum movimento para que não aconteça a mesma coisa que aconteceu, né? E não aconteça que quando a gente tem uma sorte e conseguir colocar a um dos nossos lá, que não seja barrido, né? O Cavallo foi jogado pelo Menem. Então, 2003 já tem uma proposta de um setor, dos setores econômicos, de ter alguma coisa no âmbito político que seja própria. Só que
isso vai demorar bastante para aparecer. A verdade é essa, né? Porque aí que está também a coisa nova que o Macri leva do mundo empresarial, né? Ele era filho de um grande empresário argentino, um dos mais grandes, Franco Macri, que acabou morrendo faz pouco tempo, que tinha feito suas grandes fortunas na última ditadura, mas outra coisa. Mas eles começam a fazer política construindo aquelas ONGs, aqueles think tanks. Por aí vai as primeiras posições do Macri, né? Então, ele traz uma linguagem político bem norte-americanizado, né? Bem tecnológico, como você falava, né? Misturando aquelas novas formas de fazer ou entender o cidadão, né? Bem por fora daquela cultura política argentina mais tradicional, mais de ter um local onde você vai, panfletagem, tudo isso. O Macri vem com outro tipo de política. Isso vai 2003, 4, 5, 6 e teve um sucesso que foi uma situação horrível, que morreram 200 garotos e garotas numa boate. Cromagnon, República do Cromagnon, finais de 2004. Isso acabou levando o prefeito para um impeachment, né? Então, daquele impeachment, daquele prefeito, eu acho bom. Foi uma coisa muito feia aquilo que aconteceu aquela noite, né? Com responsabilidade daquele prefeito, né? Só que quem aparecia como contraponto político é a turma do Macri, que já estava aparecendo, né? Não que fossem propriamente do Macri, porque eram políticos que estavam já olhando o que o Macri estava fazendo. Então, você tem a eleição de 2007, que é a próxima eleição de prefeito em Buenos Aires, e o Macri vence. O Macri vence. Por outras questões que o próprio kirchnerismo fez mal lá, naqueles anos. Mas tudo bem. E o Macri vence, e já com essa novas linguagens políticos, novas perspectivas, novos quadros políticos militantes, ele já fica na cidade de Buenos Aires e não vai sair. Eles já levam na cidade de Buenos Aires, vai levar nesse ano, vai levar de 12 anos. Né? 12 anos, vai para 4 mais, 16 anos de gestão da cidade de Buenos Aires, né? Que é bastante. Então, o Macri, ele se transforma numa liderança, nem por essa questão do Boca Juniors, é verdade, mas porque também ele abre, e ele tem a força de uma parte das elites argentinas que estão procurando ter a própria opção. A própria opção política, porque eles tinham saído muito mal de 2001. Então, Macri vem, né, e Macri também vai juntando coisas que vêm até do Partido Radical e do próprio peronismo. Sempre tem feito isso. Desde o início, ele junta dos dois lados. O Pichetto, que é o candidato a vice agora, na reeleição dele, é mais um peronista que se faz parte daquele assunto, né? Então, só para voltar rápido, a questão da eleição e a metodologia, o Cambridge Analytica, o Big Data, eu acho muito interessante, porque o Macri, no 2015, ele só o partido do Macri só tinha o governo da cidade de Buenos Aires. Você aqui tem 24 estados, só tinha um. E o partido não tinha nenhum
governador próprio, não tinha capacidade de nada. Muito parecido ao Bolsonaro. Não? Então, qual é a história? Para um candidato que só tem um estado controlando, é um estado importante, mas não é o mais importante. O mais importante é a província de Buenos Aires. É você fazer alianças pontuais em os locais onde você pode tirar os votos. No fundo, a metáfora Trump, qual é? Que você pode ganhar a eleição tendo mais de 1.200.000 votos a menos que seu rival. O Trump tira 1.200.000 votos menos que Hillary e vence a eleição. Só que o Trump sabe onde tem que você procurar os votos, onde você tem que mergulhar para fazer uma linha. E o Bolsonaro fez a mesma coisa. Foi lá com o Witzel, foi com Amoedo no Minas, e sei lá, com Dória no São Paulo, foi buscar onde tinha que buscar. Não? O Macri começou um pouco isso, que essa coisa de não se preocupar tanto com fazer aparecer uma nova posição na cena nacional, que todo mundo compreenda, que você não é peronista, não é radical, não é nada. Não, você tem que ganhar votos, né? Você tem que fazer uma nova máquina. Então, primeiro um grande mapa eleitoral na cabeça e depois uma capacidade também para mudar por onde você vai transmitir o discurso, porque você faz aliança com estados, né? Então, essa máquina eleitoral que Macri... porque como é possível que uma pessoa como Maria Eugênia Vidal, que tinha sido vice-prefeita do Macri, que tinha feito toda a sua carreira política na cidade de Buenos Aires, seja colocada como candidata 6 meses antes, como candidata à província de Buenos Aires, e acaba vencendo num distrito eleitoral onde o peronismo nunca tinha perdido na sua história. Tinha perdido uma só vez. Incrível, incrível. E como uma mulher assim, chega assim de nada, sem um partido, tendo sua militância em outro lugar. Bom, é porque você fez uma costura política com os prefeitos da província de Buenos Aires, porque você viu que tinha que dividir o peronismo da província de Buenos Aires, coisa que fez, né? Então, tem muita coisa que eu acho que é interessante para estudar da eleição de 2015, né? E a eleição de Bolsonaro, acho que é interessante também como o Bolsonaro chega a essa situação. Por 6 meses antes, Bolsonaro não tinha pelo menos, não tinha muita expectativa, nem ele mesmo, eu acho que tinha muita. Agora, depois veio a questão do Lula, depois veio... Nenhum analista político, nenhum jornal, enfim, previu isso. Todo mundo achava que ao final a polarização ia ser com o PSDB, né? Estamos onde estamos. Estamos onde estamos. Só para lembrar uma coisa, a eleição, eu acho, toda essa história recente da Argentina, eu acho a eleição de 2015 uma eleição muito importante da história. Porque lá você tem chegando um cara que foi prefeito da cidade de Buenos Aires, né? Não é um cara que não tinha nenhuma gestão, todo o contrário, tudo bem, até bem avaliada, tudo bem. Agora, o Macri é essa opção dos setores dominantes, né, das elites, que eles sabem que tem um cara que é próprio. Chapa pura, né?
uma chapa pura, ao ponto da chapa pura, isso que eu queria dizer, que em 2015 todo mundo dizia o seguinte, o Macri, 6 meses antes, vamos colocar esse período, né? 6 meses antes, o Macri, se não faz aliança com Massa, ele não pode vencer de jeito nenhum. O Macri sem Massa não pode vencer, é absurdo. Aí teve toda essa questão com o assessor dele, o equatoriano. Quem fez o Macri? O Macri colocou chapa pura. E colocou uma própria Michetti como vice. Uma coisa parecida, se você quer um ano antes, pela primeira vez, o PCdoB tinha colocado chapa pura, o Aécio e acho que era o Aloísio. Porque o PCdoB sempre fazia, né, algumas concessões. E aquela coisa do Aécio era uma chapa pura, ele ficou bem perto de vencer também. Então, quer dizer, chapa pura, e o Bolsonaro foi com chapa pura também. Poderia ter colocado, sei lá, um pastor, poderia ter colocado um empresário. Não, foi com chapa pura. E agora o Macri, porque eu dizer, 2015 é uma eleição importante para o sistema político argentino. Não sei o que vai acontecer nessa eleição dentro dos meses. Eu queria ainda perguntar um pouco sim. sobre esses anos Macri, né? Podemos começar sobre essa avaliação aí da chapa pura, que, enfim, o governo Macri se marcou, pelo menos no começo, né, por ser um governo de céus, né, por a chamada porta giratória entre as multinacionais, os setores, né, as grandes empresas privadas argentinas e o Estado, né? Isso marcar, digamos, um novo formato de gestão. Mas seria interessante, assim, antes da gente entrar no tema das eleições, né? Um pequeno balanço, né, para entender o que significaram esses últimos 4 anos, né? Não tem outra forma de avaliar o governo Macri que um governo muito ruim. Porque você pode dizer, bom, o Macri traz uma coisa nova, que vem das ONGs, que vem das fundações, que vem dos think tanks, né? Que é a modulação, globalizada dos pensamentos e dos projetos políticos que tem a ver com a Macri, né? com os grupos que vêm ao redor do Macri. Agora, essas questões de gestão, o Macri não fez nada. O Macri teve um problema, que é o problema também do próprio liberalismo, neoliberalismo, que você lidar com o Estado, não só com o aparelho estatal, né? O Macri jogou vários ministérios. A gente não tem Ministério do Trabalho. No país do Perón, você não tem Ministério do Trabalho, é uma coisa muito esdrúxula. Cara, agora no Brasil também não, né? Agora no Brasil tem não. Não, estamos seguindo. Sim. Não, mas você não tem Ministério da Ciência e Tecnologia. Bom, não do ponto de vista operativo, como do ponto de vista de você compreender a importância do Estado. Então, embora tinha algumas coisas muito estranhas, como você ter uma questão do talento humano, né? Sei lá, umas histórias muito estranhas, esquisitíssimas, né? De você que está na cabeça só de um cara que está no think tank, pensando coisas muito, muito estranhas. Bom,
mas, ou seja, Macri não traz nada do ponto de vista da novidade, né, para o aparelho estatal, não soube lidar com o assunto, e os números do governo Macri, eles são muito ruins mesmo, muito ruins. É a questão da dívida, a questão do desemprego, ele fala, bom, teve novos empregos. Os novos empregos são de muita baixa qualidade, né? A saúde, ele diminuiu os investimentos públicos, né? A mesma coisa no mundo das universidades, né? Então, esses últimos 4 anos não tem como ser muito severo na avaliação do governo Macri. Você pode ter quesitos que, por exemplo, que a questão da política exterior argentina nunca foi uma coisa muito importante para os argentinos, a política exterior. A verdade é essa, não? Agora, você sempre teve uma posição de neutralidade, né? Ou pelo menos de autodeterminação. Temos na Argentina temos um prêmio Nobel que ao propósito de uma doutrina em relações de mediações internacionais. Temos várias doutrinas de canceleres argentinos. Bom, o Macri fez um desastre no ponto. Um desastre. Não só pela questão do Guaidó na Venezuela, não só pelo Macri, foi o primeiro país a dizer não tem impeachment, isso está certo, teve o presidente do Brasil. Foi o primeiro. Foi o primeiro. Jamais tivesse nenhum dos presidentes, nem o Menem tinha feito uma coisa desse jeito. Foi muito responsável. Eu acho que a queda da Dilma, ela tem que também ser avaliado o papel dos países, né, do Unasul, do Mercosul. Eles não fizeram nada. Quem podia fazer era a Argentina. Agora, o que acontece é que para que tudo mudasse no Brasil, estava precisando o Macri também. Né? Então, uma avaliação, não posso entender, embora eu participo de fazer assim, de fazer pesquisas de opinião, não posso entender como o Macri continua com possibilidades de vencer. Só você pode compreender o cenário argentino se você faz uma avaliação não dos 4 anos do Macri, sino de todos aqueles períodos, né? E compreende como também, voltando ao início, você tem uma crise de representação que continua dando voltas. Então você tem esses caras que aparecem aí. Eu acho que essa é uma eleição também importante nesse sentido, né? Porque se o Macri vencer 2019, mais 4 anos, não sei o que vai sobrar do outro lado, né? Acho que vai ser muito difícil que o peronismo consiga olhar o kirchnerismo como agora está fazendo, com respeito. Eu acho que vai ter um novo olhar, e aí não saberia dizer o que vai acontecer. Milka, te interrompo um pouquinho, eu acho que seria interessante,
que o público brasileiro, talvez, né, muita gente ainda não conheça, digamos, as duas fórmulas presidenciais aí, e principalmente a questão do anúncio de Cristina, que se aqui, obviamente, tem um impacto midiático grandíssimo, eu imagino que no Brasil nem todo mundo, né, ainda conhece, e os que conhecem, né, provavelmente estão surpresos também. Muita gente falou que, na realidade, a estratégia de Cristina vem de um ensinamento da realidade brasileira do que ocorreu com Lula. Não sei se você concorda com esse tipo de análise. Então, se puder colocar um pouco esse quadro, né, a chapa de Cristina como vice, Fernandes, e o significado disso, e também do outro lado, o Pichetto, que você já apontou como peronista, mas para a gente entender como que está se movendo esse tabuleiro para o contexto das eleições de outubro. Bom, nesses 4 anos, o Macri, como ele não tinha um partido, só tinha um partido na cidade de Buenos Aires, mas depois ele teve que sair, construir não só a governabilidade no Congresso, a governabilidade com os governadores, ele teve também que construir alguma forma de instrumento político mais amplo, né? Coisa que ele conseguiu. Teve uma eleição em 2017, onde a chapa Cambiemos conseguiu vencer, conseguiu ampliar a margem de votos, né? Se você faz uma comparação, na primeira volta, no primeiro turno, e a eleição parlamentar de 2017, você vai ter um crescimento da chapa do governo. Porque não é só o partido do Macri, não mais amplo, mas tudo bem. Então, você tem um crescimento, e nesse crescimento, nessa onda, o Macri consegue conversar com alguns governadores. Só que a crise econômica começa em 2018 a ser muito forte, 2019 muito forte. A gente está passando pela crise econômica, é só olhar os números, né? Não há propaganda do governo. É só olhar os números do próprio INDEC, que é o IBGE argentino. Então, o Macri que faz nessa eleição, né, na busca da sua própria reeleição, tenta segurar aquela expansão político-partidária que fez nesses 2 anos, nesses 3 anos, né? Então procura segurar um pouco de peronismo, procura segurar um pouco do Partido Radical, tem dado assim alguns pontos importantes, mas como eu falei, não é uma coisa muito estranha que o Macri, né, coloque um peronista com ele na candidata, na chapa. O Pichetto, que é um velho peronista que tem feito um trabalho político para os Kirchner, principalmente para os Kirchner, tem brigado com eles um pouco nos últimos 2 anos também. Não faz muito tempo que o Pichetto era o chefe dos senadores do peronismo. Então, isso não me chama muito a atenção, né? Você pode dizer, bom, o Pichetto, esse cara que vai de vice de Macri esse ano, que faz? Ele traz muitos votos, né? Traz muita articulação política, eu não sei. É um cara do bom relacionamento com o Estado. Agora, a outra situação, que Cristina Kirchner fique como vice
de Alberto Fernandes, aí eu acho uma jogada um pouco mais ousada também, né? Uma coisa que primeiro foi feita como antecipação política. Isso foi importante. Aí eu voltamos também a essa coisa, não? Olhar Argentina, Brasil, os processos na comparação. Muito tem sido dito ao respeito de que a candidatura de Fernando Haddad foi lançada com muito pouco tempo. O Partido dos Trabalhadores, embora não estou avaliando se estava bem ou mal votar no Partido dos Trabalhadores, só que o próprio Partido dos Trabalhadores manteve a questão Lula candidato, não tem plano B, e teve muito pouco tempo. Teve muito pouco tempo para aquele próprio tempo do Haddad. Mas tudo bem, eu acho que isso não vai acontecer aqui na Argentina, porque o Alberto Fernandes se coloca como candidato com muito tempo. Né? Agora, aqui falava que a jogada é usada porque você está na oposição, você tem um chão, uma estrutura eleitoral de mais de 30%, né? Porque a Cristina Kirchner tem sido a pessoa com mais imagem pública positiva, com mais intenções de voto, em todos esses anos. Né? Mais que Macri. Só em 2015, no momento da eleição, mas depois sempre foi uma pessoa com muito alto nível de escolha coletiva, etc. Aqui, então, você coloca de vice quem está na frente e coloca na frente, não, como presidente, candidato a presidente, quem não é um político que já nunca foi eleito, quer dizer, nunca conseguiu ser um político que se elege uma vez. Chefe de gabinete, né? Só para a gente situar. Chefe de gabinete. Não foi deputado há muitos anos, não foi governador, não tem essa. Tem um tipo de movimentação política. Muito restrita, a cidade de Buenos Aires, tudo bem. Mas que tempo todo, e nos últimos anos foi muito crítico da Cristina Kirchner. Mas agora, tempo todo, está dizendo, olha, que eu não sou como Cristina Kirchner, Embora o entendimento entre eles está tudo certo, está tudo ok, não tem problema. Não é que um está dizendo uma coisa, outro diz outra. Não. Só que, voltando à questão da chapa pura, eu não sei porque os casos que lembrávamos eram todos de chapa pura. Então, você está na oposição, não quis de chapa pura, porque acha que vai ser melhor para juntar votos. Eu não sei. Eu tenho fatos que permitem dudar sobre essa questão de você fazer uma questão mais ampla, né? Uma questão mais... tem outras eleições na América Latina que faz você pensar que nem sempre aquela questão de ampliar as margens e isso que outro vai dar certo. Claro, porque a sensação é que dá que enquanto a tendência dos processos eleitorais tem sido o caminho, digamos, aos extremos, né? A estratégia, pelo menos a estratégia de Cristina, é um caminho até o centro, né? Como forma de tentar superar o que aqui se chama de greta, né? Sim. Mas por isso, não sei como ficam esses mapas. Eu acho que as opções como a de Macri, como a de Bolsonaro,
eles trabalham com o que estava falando, né, com essa questão da segmentação do voto, da questão das emoções. Essa campanha está começando agora, é uma campanha que está muito focada nessa questão das emoções também. Agora é difícil você... Inclusive, só interrompendo, sim. Né? Já como pergunta, né? Se você vê um processo de bolsonarização, né, do processo político aqui, e o caso do peronista, né, o Pichetto, é o anticomunista e é o xenófobo, né? Tem as duas características que vão justamente nesse sentido de explorar as emoções. Sim. Não é a primeira vez que Pichetto tem alguns comentários, algumas falas do tipo. Pichetto é um político que sempre foi muito assim identificado, classificado, aqueles políticos conservador, conservador e mais dentro do peronismo, mais na direita, né? Agora, dentro do peronismo, olha a coisa tão estranha que acontece. Olha a coisa tão estranha. Na eleição de 2015, que eu acho que por muita coisa é a eleição importante, que nos faz pensar que aquela coisa aberta no 2001 ainda não foi fechada, né? Nem com todos os Kirchner, né? Nem com toda... pela coisa tão estranha que foi 2015, a eleição que possibilitou Macri, é que você tem que voltar a abrir a caixa preta, que foi aquela coisa de 2001. Na 2015, você tinha um candidato dentro do peronismo, o que a gente tem aqui primárias, o processo de seleção de candidatos no interior do seu próprio partido. Aquele processo é público, é para todo mundo que quiser pode intervir nas decisões dos próprios partidos ou frentes eleitorais. Um dos candidatos aquele candidato que acabou não indo, falava a mesma coisa que Pichetto, não sobre o Axel Kicillof. A fala do Pichetto foi sobre o ex-ministro da Fazenda de Cristina, Axel Kicillof, que é o candidato a governador da província de Buenos Aires, que ele era comunista, sei lá. Quer dizer, dentro do peronismo sempre tem algum personagem que fala esse negócio, meio macartista, de dizer, bom, esse cara é comunista, não tem nada a ver com a gente, etc, etc. Isso não me chama tanto atenção, ao que é uma coisa curiosa, porque o Macri, ele não é anti-esquerdista, ele não vai contra a esquerda, porque na Argentina também o peronismo não, e ele não é antiperonista. Agora, ele é liberal. Como ele é liberal, ou neoliberal, ele se anti-esquerdista, anti-estatista. Então, é confusa a questão. Só para colocar o negócio é o seguinte, que o anti-esquerdismo do Pichetto, não, é um pouco tentar construir também e classificar o que vai ser a chapa do Cristina. Ainda que o Macri, o macrismo, quer construir a identificação dos outros. É isso que o Bolsonaro tinha. Me desculpa se eu
Eu sempre estou olhando nessa questão comparativa. Mas o Bolsonaro tinha o percurso já tinha sido feito, né? A estigmatização, a perseguição ao PT, não? Quem serão os bandidos, né? O Bolsonaro só teve que falar. Aqui eu acho que o Macri está mais complexo, porque ainda o Macri tem que definir que é o outro. Se conseguir fazer isso, não, eles estão tentando. Anti-esquerda, anticomunismo, eles são comunistas, eles jogam vários substantivos, né? Mas ainda não está tão fácil. Por quê? Porque, no fundo, o kirchnerismo, o peronismo, tem certa força. Não? Tem certa força, tem certa capacidade para dizer, não é assim. Não? Por isso que a eleição, assim, ainda, só para fazer uma avaliação, ainda não saberia dizer como vai acabar. Né? Porque a maquinária eleitoral, a maquinária do que falávamos, o Macri tem, as conexões com políticos que podem fazer pontes discursivos para construir o outro, eles têm. Só que do outro lado, tem uma força política nada despreciável. E que tem, no meio dessa força política, que tem contradições, que está escolhendo não por uma chapadura, que está fazendo também, tem alguns problemas dentro, tudo bem. Mas dentro desse pacote, você tem uma pessoa que está por cima de todos os outros, como figura pública, que é Cristina. Então, é uma eleição curiosa. É uma eleição curiosa, e por isso que, além das pesquisas de opinião, tudo, é melhor você ver o cenário, as peças, como chegam, e o cenário e as peças são equilibradas. Você tem uns têm várias coisas e os outros têm força política histórica. Ninguém pensava 1 ano atrás, 2 anos atrás, que Sérgio Massa, Alberto Fernandes, Cristina Kirchner, todo o sindicalismo peronista, boa parte dos movimentos sociais, boa parte daqueles partidos de esquerda, não independentes, todos eles estão no mesmo frente. Todos. Você pode gostar, pode dar risada, olha que coisa tão extrema, mas todos. É como se no Brasil o grande cardápio você tem no mesmo plano. É uma coisa interessante, isso não acontece. Não acontece. Não acontece no Chile, não acontece no Equador, nem na Bolívia. Só acontece aqui no Uruguai. Só para fechar a ideia, se o 2015 mostrou uma coisa interessante ao redor do Macri, o 2019 pode mostrar uma coisa interessante ao redor desse outro conjunto. Você vai ter que fazer a historização de como se chegou a esse assunto. Depois será pensar como vai ser a governabilidade disso, não? De qualquer forma, o que se fez nesses poucos anos de governo Macri é uma catástrofe, né? Uma catástrofe social, um processo de desindustrialização, um processo de subalternização do país, de entreguismo, né? Dependência profunda. E essa frente realmente é uma esperança, né? No caso aqui, Pulso Latino tem lado, né? Não tem jeito, né?
nessa polarização, né? Uma amiga comentando quando viu a foto do Fernandes com Celso Amorim na frente da prisão, aí quando iam visitar o Lula, né? E ela disse, bom, é simples, tem um candidato que está com Lula, tem outro candidato que está com Bolsonaro. São, num contexto como que a gente está vivendo na região, né, em que não é só uma questão de defender a posição política A ou B, é uma questão de, enfim, no caso do Brasil, de defender os direitos humanos contra o orgulho discriminatório. Nesse contexto não há como omitir-se, né? Não. Não tem jeito. Mas isso, Amilcar, acho que esse papo foi muito bom, acho que vai ajudar nós brasileiros aí a compreendermos um pouco mais do que está acontecendo na Argentina, nesse cenário tão complexo. É só o começo, né? A ideia é que a gente vá fazer um programa mais próximo do período eleitoral, também devagarinho, né? E discutindo aprofundadamente temas específicos sobre a Argentina e suas relações na região. Não sei se tem algum aspecto assim, a título de conclusão, que você gostaria de colocar sobre essa conversa, Amilcar? Não, muito obrigado, Antônio, pela conversa. Eu acho que se ficam mais para frente pontuar algumas coisas que vão ficar mais claras no percorrer dos meses, né? São eleições que não há como não ser revisadas do ponto de vista latino-americano. Lembrava agora, só para lembrar, que não só o Macri escolhe Bolsonaro, como o Macri escolheu o Temer. E quando o Macri foi eleito, estou falando novembro de 2015, prévio a ser empossado aqui na Argentina, dezembro de 2015, ele viajou para receber, acho que foi um colar de homenagem da Fiesp. Não sei se... Sim, uma maravilha. E aí, nas palavras que estava naquele momento, que era Paulo Scaff, que bom que tem você chegado. Eu acho que o Macri, ele representa, esses setores econômicos, que está no Brasil também, e por isso o interesse deles também que o Macri fique, mas não só do Brasil, eu acho que dos Estados Unidos. Então, as eleições nesses últimos 10 anos, 5 anos na América Latina, tem sido teatro de operações não só nacionais. Eu acho que também temos uma densidade das lutas eleitorais que vai além dos problemas de cada um dos países. Então, eu acho que não há como não ver a importância norte-americana na eleição do Bolsonaro, na eleição do Macri, e aí por frente. Então temos que estar muito alerta com essa dimensão geopolítica que as eleições, nesse período da história latino-americana, estão tendo. Não porque os americanos não olharam sempre para
para nós. Eles olharam, só que às vezes também vão olhando para outros lados. Então ficamos com um pouco mais de possibilidades. Mas agora eles têm voltado a olhar para cá, essas novas aproximações estadunidenses para a América Latina, elas não estão ficando nem inocentes, nem fáceis para nossos povos. Isso aí, Amilcar. Obrigado, bom, saudações latinas e até o próximo episódio. Claro que sim, com muito gosto. E chegou o momento dos saludos latinos. Nestas 2 últimas semanas, muita gente bacana nos escreveu, comentando os programas, elogiando, fazendo críticas e comentários. As minas do Lugar de Mulher, Kelly, Maria, Natália, disseram sobre nós que temos um programa maravilhoso sobre negros na Argentina, porque sim, existem negros na Argentina. Grande orgulho dessa menção ao nosso 3º episódio, que foi muito comentado. Abraços para estas ticas que produzem um podcast muito bacana sobre democratização do conhecimento, ciência, pesquisa, educação e feminismo. Ponto G e Pretas na Rede também difundiram e elogiaram esse episódio, nosso 3º episódio, né? Abraços para vocês todas, estamos juntos nessa luta pela democratização da comunicação. Saludos para Rafael, Farrá, para Kizar Russo Comunista e Burocracinha, companheiros e companheiras que tuitaram, né, com comentários aos nossos programas, disseram todos esses que viraram fãs do Pulso. O Kizar Russo nos disse: finalmente ouviu o 1º episódio de Pulso Latino Cast. E que episódio importante, em época de Vaza Jato, amarrando as pontas entre a função política e econômica de operações como a Lava Jato e o discurso contra a corrupção. Valeu, Kizar Russo, grande abraço. Burocracinha nos escreveu dizendo que estou ouvindo o episódio agora e muitas situações descritas são tristemente idênticas ao que passei no México, nos 6 meses em que estive lá. Parabéns pelo episódio. Ela se referia ao episódio 3 sobre ser negra na Argentina, né? Infelizmente, como a gente já apontava no trailer do nosso programa, a gente tem um destino comum, né? Mazelas comuns entre nosso país. Daí a importância de fazer essas discussões para a gente compreender que não está sozinho nesse racismo de cada dia tão horrível e que impera em muitos países da América Latina. Abraço também para o Jonathan Jamon, que nos elogiou lá pelo Castbox e disse que está divulgando geral o nosso episódio. Obrigado, Jonathan, por ajudar a divulgar nosso trabalho. A gente precisa mesmo dessa força. Para mergulhar nos temas do episódio, dê uma olhada na descrição completa disponibilizada no seu navegador. Nós sempre colocamos dicas de livros, filmes, artigos que ajudam a entender o tema. Além disso, a partir de agora, vamos indicar em todos os episódios algum podcast latino-americano. Temos a barreira do idioma, já que esses podcasts são gravados em espanhol. Para quem já fala e entende, é uma oportunidade de ampliar os conhecimentos sobre o que está rolando com os nossos vizinhos. Para os que ainda não tiveram esta oportunidade, pode ser um pretexto para começar e abrir novos horizontes. Começamos com a indicação do podcast argentino, disponível na Rádio Nacional e também em todos os agregadores, chamado Histórias de Nossa História. É produzido e apresentado pelo historiador Felipe Pinha. É um podcast sobre história argentina, com discussões sobre ditadura, peronismo, feminismo, povos indígenas, rock argentino, literatura, enfim, um montão de coisas bacanas. Para começar, indicamos o episódio Peronismo, um tema al que la Academia Leuche, em que Felipe Pinha entrevista o antropólogo Alejandro Grimson. Uma pérola de entrevista, essencial para entender as marcas produzidas pelo peronismo na mentalidade argentina, seja pela via da afirmação
ou ainda pela negação, né? Negando ou afirmando, há algo de peronismo por todos os lados. Siga a gente no Twitter, no Instagram, curta a página Pulso Latino Podcast no Facebook. Mande um e-mail pra gente, pulsolatinocast@gmail.com. Saudações latinas e até o próximo episódio. Calles del sinsentido se abren camino entre mariposas, callecita brotada de 1000 recuerdos negros y rosas, calles tapando yuyos como el murmullo de la memoria, calles tan recurrentes que se acurrucan sobre su historia, calles de 1000 bocinas, carrocerías y altoparlantes, calles de lo que han sido, de lo que fue y de lo que soñaste. Calles como testigos de tus promesas en el espejo, calles de los suspiros, las propagandas y los reflejos, calles con las baldosas todas quebradas por las raíces, calles de las hormigas, los pajaritos y las lombrices, calles que caminaba cuando era chico el que ahora es más grande, calles donde flotaba sin apurarme ahora que es tan tarde, calles con horas pico, con nombres propios y policías, calles donde se choca la realidad con la fantasía, calles con el hastío del sinsentido de una verdad, calles donde se choca la fantasía y la realidad. Ese qué sé yo, ese qué sé yo, ese qué sé yo, ese qué sé yo. Valle de la conciencia donde se pierde lo que se aferra, talles de los vestidos donde la muerte ya hizo reservas, ratas entre los cables de los faroles y en las cornisas, lunas que aturden puentes, se comen flores con sus espinas. Semáforos trabados en amarilla, indecisión, bicicletas atadas con las cadenas de la razón, gatos, perros, tortugas, canarios, todos en la prisión, corriendo por palieres entre paredes sin corazón. Que no te dejan velocidad, charcos de pavimento que te acercas y no son verdad, chorros, pacos, ministros, trabajan todos con devoción para que se mantenga el turismo pleno de diversión, y toda la gente tira su papelón por la ventanilla, nada le importa a nadie hasta que se tapa la alcantarilla, enredaderas trepan para escaparse de la ciudad, acogotando troncos donde la savia pide piedad. Ese qué sé yo, 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 ese qué sé yo. Y siguen armando monstruos, cambiando el cielo por el cemento, todos hipnotizados con la ilusión de último momento, bailando por un sueldo, comprando diarios para taparse, yendo al laburo en tren rezando para no descarrilarse, y mientras tanto pasa el glamour chorreante por la vereda.
bombea el alma, que sin el cuerpo sería un fantasma. Pero el cuerpo sin alma es como un cadáver pidiendo